Se você vai assistir a um filme e alguém quer mostrar para você uma matemática fantasiosa no quadro negro, com certeza você vai ver este símbolo aparecendo lá. Este é o símbolo do radical, que é usado para calcular raízes quadradas e outros tipos também. E a sua pergunta deve ser: mas realmente o que isso significa? Ora, vamos estudar e você vai ver que este símbolo aqui não significa nada muito difícil de compreender. Vamos começar por um exemplo e você se lembra facilmente que 3 elevado à segunda potência, também dito 3 elevado ao quadrado, é 3 vezes 3, e o resultado disso é 9. E se fizermos o contrário, ou seja, você começa pelo 9 e pergunta qual é o número que vezes ele mesmo resulta em 9? Bom, nós já temos a resposta aqui, que é o 3. Como é que nós usaríamos um símbolo que dissesse exatamente isso para a gente? Quem é que vezes ele mesmo resulta em 9? É exatamente o radical que você vê aqui, e nós dizemos a raiz quadrada de 9. E isto que você vê escrito aqui significa justamente a pergunta: qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 9? Bem, facilmente você pode responder pelo que acabamos de pensar na linha acima, que a resposta aqui é 3, porque 3 elevado ao quadrado resulta em 9. Nós podemos fazer isso com vários números, várias vezes. Por exemplo, 4 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 4, nós sabemos que tem resultado 16. E podemos nos perguntar, então, qual será a raiz quadrada do número 16? E a resposta é 4. Por quê? Porque 4 elevado ao quadrado resulta em 16. Vamos a um outro exemplo? Vamos pensar agora, começando pela raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada do número 25? Ou seja, estou perguntando qual é o número que vezes ele mesmo resulta em 25. Você rapidamente já sabe que a resposta só pode ser 5. Por quê? Porque 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, resulta em 25. Mas há algo ao que devemos prestar atenção. Vamos voltar aqui. 3 ao quadrado é igual a 9, então a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Entretanto, se eu efetuar menos 3 elevado ao quadrado, o resultado disso, qual é? 9 também. A mesma coisa aqui. Se eu fizer o menos 4 elevado ao quadrado, eu também obtenho 16. O menos 5 elevado ao quadrado, eu também obtenho 25. Então, fica a pergunta: por que a raiz quadrada de 9 não poderia ser 3 ou também o menos 3? É uma pergunta importante, algo sobre o que vale a pena pensar um pouco. Na matemática, nós definimos a raiz quadrada como um número não negativo que, vezes ele mesmo, resulta no radicando. Então, qual é a raiz quadrada de 9? Resposta: 3, porque 3 é um número não negativo que, multiplicado por ele mesmo, dá 9. É verdade que menos 3 elevado ao quadrado realmente resulta em 9, mas menos 3 não é chamado de raiz quadrada de 9. Em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, é dito que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. 3 é a raiz quadrada principal de 9. E outra raiz quadrada de 9 é menos 3. Mas no Brasil e na maioria dos outros países, define-se a raiz quadrada de 9 como um número não negativo que, elevado ao quadrado, resulta em 9. Ou seja, resumindo, quando você encontrar este símbolo raiz quadrada de um número, 9, por exemplo, o resultado dele é somente 3. Mas e se eu quiser ou precisar obter o menos 3 a partir desta ideia? Eu deveria escrever simplesmente menos a raiz quadrada de 9. Isso resulta em menos 3. E veja que há algo interessante aqui. O que acontece se eu elevar os dois lados dessa igualdade ao quadrado? Elevar isto ao quadrado e elevar isto ao quadrado também, já que é uma igualdade. Menos número negativo elevado ao quadrado resulta positivo. E raiz quadrada de 9 elevado ao quadrado, uma cancela a outra, resulta em simplesmente 9. Do lado de cá, número negativo elevado ao quadrado resulta em positivo e 3 ao quadrado resulta também em 9 e, de fato, eles são iguais. Bem, vamos trabalhar de maneira um pouco mais ligada à álgebra, um pouco mais algebricamente aqui. Se eu tenho aqui que a raiz quadrada de 9 é igual a x, então existe somente um valor de x que satisfaça isso, e é um valor não negativo. Nesse caso, a gente já sabe, nós já estudamos, que o x tem que ser 3. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. E escrever isso é um pouquinho diferente de escrever isto aqui. Se eu escrevo x ao quadrado igual a 9 e eu pergunto quem é o x que satisfaz, então, sim, nós podemos dizer que o x igual a 3 satisfaz, porque, colocando 3 no lugar do x, ao quadrado resulta em 9, ok. Mas eu também posso dizer que, se o x for o número 3 negativo, também vai satisfazer, porque menos 3 ao quadrado
resulta também em 9. Então, estas duas afirmações não são exatamente equivalentes, elas estão relacionadas, mas aqui nós temos que o x tem que ser apenas um número não negativo que satisfaz a ideia de que elevado ao quadrado resulta em 9. E aqui, por outro lado, eu estou perguntando quais são todas as possibilidades de números que elevados ao quadrado resultem em 9 positivo. Se eu tivesse outra situação em que eu visse escrito que mais ou menos a raiz quadrada de 9 é igual a x, então aqui sim o x poderia ser o 3, que é usando o símbolo de mais, o sinal positivo, ou o x igual a menos 3, que seria usando o sinal negativo, e estaria ligado com essa ideia que temos aqui. Continue estudando. Até o próximo vídeo.